Fala galera do Me Salva, começamos mais uma aula de biologia com vocês, professor Brunão, o cara do tardígrado aqui com vocês, jovens. Para começarmos o nosso estudo guiado de biologia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de preparação da nossa semana do Simuladão Me Salva. Buenas, galera, por que a gente vai fazer esse simuladão? Aliás, para que a gente vai fazer esse estudo guiado? Para que a gente possa retomar um dos tópicos principais da biologia, que é a bioquímica. Um tema que vai ser recorrente nas questões do Enem, uma vez que a bioquímica congrega os conhecimentos da área da biologia com os da química, que fazem parte, então, lá das ciências da natureza, ok? Belezinha? Quando nós falamos em bioquímica, nós estamos nos referindo principalmente a um determinado grupo de moléculas, tá? Essas chamadas de biomoléculas ou moléculas orgânicas, elas serão aquelas que vão integrar os componentes dos organismos vivos. Então nós vamos ter os carboidratos, que são aquelas moléculas com uma função extremamente energética, os lipídios, que têm uma função também de energética, mas principalmente de reserva, o grupo das proteínas, que compõem as substâncias plásticas, né? Aquelas com uma função estrutural, e o grupo das vitaminas, que vão ter uma função mais reguladora. Ainda podemos citar os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, que vão ter uma função de informação biológica. Então, essas são as moléculas orgânicas que podem aparecer para ti numa questão relacionada à bioquímica no Enem, ok? Nesse nosso primeiro Pomodoro, nós vamos associar algumas desses grupos às nossas questões de preparação para o Enem. Então, a gente não vai ver todos, vamos ver alguns conforme a escolha que eu fiz para nessa manhã que nós estamos tendo juntinhos, ok? No primeiro momento, vamos falar sobre os carboidratos, jovens. O que são esses tais carboidratos? Vamos ver alguns detalhes desse grupo primeiramente. Bom, os carboidratos são moléculas formadas por carbono e água. Por isso que eles são carboidratos, não é verdade? Então a fórmula química do carboidrato sempre vai ter uma regra: CnH2nOn. O carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que eu disse que ele é carbono e água. A quantidade de átomos de carbono e de oxigênio são sempre os mesmos, enquanto de hidrogênios é o dobro. Então, por exemplo, se eu pegar a glicose, eu tenho 6 carbonos e 6 oxigênios na molécula de glicose. Quanto eu tenho de hidrogênio? O dobro, 12. Ok? Beleza? Quais são as funções dos carboidratos? Nós vamos ter 3 principais funções. A primeira função é a função energética. Os carboidratos, eles servem, são a primeira reserva, a primeira busca que o nosso organismo faz por energia, a primeira fonte de energia do nosso corpo. Então, para que a gente possa produzir a nossa energia, no caso, o ATP, a gente usa o carboidrato como fonte primária, ok? A primeira fonte para produzir. Nós também vamos encontrar nos carboidratos uma função que ela é estrutural. Muitos carboidratos, né, um grupo, eles vão ter essa função de produzir estruturas dos seres vivos. E nós vamos ter, além da função energética, da função estrutural, a função de reserva. Então, alguns carboidratos vão ser utilizados no sentido de armazenamento. Esse grupo de moléculas aqui, ele vai ser classificado, ele vai ser diferenciado conforme o número de unidades que vão formar esses açúcares, ok? Os açúcares, eles são formados por monômeros, né? Por unidades. Monômeros é uma unidade chamada de sacarídeo. Se eu tiver apenas um sacarídeo, por exemplo, eu vou chamar de monossacarídeo. Se eu tiver, por exemplo, de 2 até 10, mais ou menos, eu vou chamar de oligosacarídeos, de poucos. Se eu tiver vários sacarídeos, várias unidades formando meu açúcar, eu vou chamar ele de polissacarídeo, ok? Então a gente classifica eles conforme o tamanho em si. Buenas. Então, o que a gente precisa observar?
que nós podemos classificar esses grupos aqui de sacarídeos e termos noção de que alguns deles se destacam dentro das questões que a gente pode encontrar no Enem, tá? Então, acessando primeiramente o grupo dos monossacarídeos. O que nós encontramos aqui, jovens? Olha só, vem comigo. Nos monossacarídeos, nós temos os açúcares bem simples, tá? Vamos retomar alguns que são bastante destacados aqui nesse grupo. Em primeiro lugar, a glicose, o açúcar mais importante, digamos assim, né? A glicose, ela é o açúcar mais utilizado para a produção de energia. Então, se eu quiser colocar na minha célula e produzir algo, né, produzir um ATP, eu vou precisar de glicose ali na minha cena. Então, ela vai formar basicamente todos os outros açúcares também. Então, ó, em primeiro lugar, glicose. Outro exemplo é a frutose, que vai ser um açúcar que vai estar presente principalmente nos frutos, né? Que dá esse sabor adocicado. Outro monossacarídeo é a galactose, que é um açúcar que vai participar da formação do leite, ok? E por fim, eu vou colocar mais um grupinho aqui, que é o grupo da ribose e da desoxirribose. Esses açúcares aqui são aqueles que vão participar da formação do RNA e do DNA, ok? Desoxirribose. Escrevi certo, escrevi. Belezinha? Tranquilo? Então, principais monossacarídeos. Agora, do grupo dos oligosacarídeos, gurizada, a gente vai ter algumas coisas interessantes para a gente pensar aqui. Geralmente, são cobradas nas questões para ti 3 oligosacarídeos, tá? São 3. O primeiro é a sacarose. O que é essa tal de sacarose? Ela é a junção de uma glicose com uma frutose. Então, quando eu junto a frutose mais a glicose, eu formo a sacarose. Quando eu uno esses dois açúcares simples aqui, ó, eu formo um oligosacarídeo, que é a sacarose, que é o açúcar que a gente encontra na cana-de-açúcar. É o açúcar refinado que a gente adoça o cafezinho, ok? Um outro oligosacarídeo que aparece bastante é a lactose. Ela é o açúcar do leite. Ela é formada por uma molécula de glicose mais a galactose. Juntando essas duas eu tenho a lactose. E o outro oligosacarídeo que a gente encontra bastante é a maltose. Onde é que eu encontro a maltose, jovem? Na tua boquinha. Assim que tu come um pãozinho, o amido do teu pãozinho é transformado em maltose. Ou se tu faz aqueles rolês de academia, shake, 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 maltose, maltodextrina, essas coisas assim, é maltose. É formada por 2 glicoses ligadas entre si, ok? Beleza? E o último grupo aqui, que é o grupo dos polissacarídeos, nós vamos encontrar alguns exemplos bastante recorrentes e interessantes para tu poder lembrar, tá? Primeiro exemplo, o amido. O amido, ele é um carboidrato com função de reserva. O amido são várias glicoses ligadas entre si, tá? Onde é que a gente encontra o amido? Nas plantas e nas, algas. Nos vegetais a gente encontra o amido porque é a substância de reserva dos vegetais. Então a planta reserva amido. Por exemplo, tu encontra na batata, encontra no trigo, né? Encontra no aipim barra macaxeira barra mandioca, né? Esse nutriente aqui que é uma forma da planta reservar. O amido não se mistura fácil com a água, então a planta reserva isso para que ele não saia, para que ela não perca esse produto, né? Esse açúcar. Então ela reserva na forma de amido. Um outro tipo de polissacarídeo que a gente pode encontrar é o glicogênio. O glicogênio, ele é o nosso açucrinha que os animais e os fungos reservam. Então, a forma de nós, animais, reservarmos é na forma de glicogênio.
Então, lá no nosso fígado, a gente tem uma reserva de carboidrato na forma de glicogênio, que quando necessária vai ser quebrada para liberar glicose no nosso sangue. O outro tópico que nós temos aqui é a celulose. A celulose, ela é um carboidrato muito importante, porque ela é muito abundante no mundo, né? A celulose, ela é utilizada, presente na... errei a cor. Está presente na parede vegetal de organismos como as... Parede vegetal, vamos colocar assim. Parede celular dos vegetais. Seja uma alga, seja uma planta, né? A maior parte tem a parede celular feita de celulose. E um outro polissacarídeo que a gente poderia destacar é a quitina. A quitina ela é um açúcar que vai fazer parte do exoesqueleto dos artrópodes. Então, por exemplo, insetos possuem aquele esqueleto externo, né? É formado por quitina. Assim como a parede celular dos fungos. A parede das plantas é feita de celulose, a parede dos fungos é feita de quitina. Então, olha só, esse aqui é o grupo de açúcares que tu precisa dar uma olhada. Tu precisa estar familiarizado, né? Não que tu vai decorar cada uma dessas coisas, mas tu precisa conseguir olhar para ele na questão e saber do que se está falando, né? Tu precisa ter uma noção de que esses aqui são açúcares, beleza? Então, sobre carboidratos, é isso que a gente precisa saber e levar em conta na nossa preparação. Falando agora sobre as nossas amigas proteínas, gurizada. O que a gente fala de proteína, tá? Por que proteína é importante, né? Vamos parar para pensar. As proteínas, elas têm uma função que é majoritariamente estrutural. Elas formam os seres vivos, né? Até o vírus que não é vivo é feito de proteínas. Mas, para além disso, a gente tem outras funções para a proteína, tá? A gente pode ter funções de defesa, por exemplo, os nossos anticorpos são feitos de proteínas. Função hormonal, a insulina, que é um hormônio, é proteína. Função de reserva, como a albumina, que é a clara do ovo, é rica, é uma proteína, né, com função de reserva. Nós temos função contrátil, para que os nossos músculos se movimentem. Nós temos proteínas que fazem esse trabalho e assim por diante. Além da função estrutural e de todas essas aqui que eu falei, uma outra função muito importante da proteína é uma função catalisadora. E por isso que eu vou destacar aqui, como eu fiz com a estrutural. As proteínas, né, são a maior parte das enzimas, as moléculas que vão fazer as reações químicas acontecerem. Enzima é uma molécula que acelera a reação química. E a maior parte das enzimas, elas são proteínas, que tem essa função catalisadora, ok? Então, ó, essas são as funções principais das proteínas. Do que elas são feitas? Onde é que surge essa proteína, né? De onde é que ela vem? As proteínas são feitas de aminoácidos, gurizadas. Olha só. Aminoácidos. Então, o aminoácido é uma molécula que tem um carbono... Desculpa aí. Caneta abre, não consigo abrir a caneta. Deu, tudo certo. Ó, um carbono assimétrico aqui, né? Ó, um carbono que ele vai estar ligado com o que, jovens? Acompanhem comigo. NH2. O que é isso aqui? Um grupo amina. Então, aqui eu tenho um grupo amina. Enquanto aqui desse outro lado, ó, COOH. O que eu tenho aqui, jovens? Um grupo carboxila. Ó, carboxila, chama de carboxila acídico, né? O nome desse grupo aqui. Então, ó, o meu aminoácido, ó, vamos fazer a ligação? Aminoácido, daqui que vem o nome, da formação dele. O aminoácido, além disso, ele tem um hidrogênio, que vai estar sempre aqui acompanhando, e uma cadeia lateral, que vai ser um radical. Esse radical aqui, ele vai mudar, entre os diferentes aminoácidos que existem.
Nós temos 20 aminoácidos na natureza, tá? O que diferencia um radical do outro aliás, um aminoácido do outro é o radical. Então, quando eu junto o aminoácido 1 com o aminoácido 2 e assim por diante, na sequência que for necessária, eu formo a minha proteína. Então, a proteína é formada pela ligação entre esses aminoácidos aqui. Beleza? Tranquilo? Essa ligação a gente chama de ligação peptídica. Perfeito? Tranquilo? Sobre a função que eu falava aqui das enzimas como catalisadoras, tá? Como é que isso funciona? Eu tenho uma enzima e essa enzima ela tem um encaixe. A enzima ela possui um encaixe específico. Como assim? A enzima ela se liga a um substrato específico. Se vamos pensar que aqui, vamos lembrar do carboidrato ali, tá? Que aqui eu tenho uma glicose e que aqui eu tenho uma frutose. Essa enzima ela tem um encaixe para pegar glicose e frutose. Essa enzima facilita a reação química entre essas duas aqui. Então, ó, a glicose e a frutose se ligaram na minha enzima. Só que daí agora o que aconteceu? Elas se ligaram, elas se transformaram e elas não saem mais, depois que elas desgrudam da enzima, elas não saem mais como glicose e frutose. Agora elas saem como uma coisa só, a sacarose, aquele outro açúcar que eu acabei de ensinar. Então o encaixe é específico para a enzima. Então existe uma relação entre enzima e substrato. Cada enzima tem um substrato específico de atuação. Então, isso aqui, inclusive, ó, gurizada, isso aqui é o que a gente chama de complexo enzima-substrato, que é quando a enzima está ligada ao seu substrato. Bem, depois que a enzima fez o corre aqui, ligou os dois, foi a casamenteira, o que acontece com ela? A enzima, ela segue o flow, gurizada, ela vai na onda, ela só curte e pega a próxima. A enzima, ela não vai se degenerar, ela vai mudar ali, vai produzir o produto, mas ela vai continuar fazendo seu corre. Ela vai continuar disponível. Então pode vir outro substrato, se ligar nela e ela vai fazer o corre mais uma vez, ok? Então a enzima, ela não se degenera depois da ação dela. O que é importante a gente destacar, gurizada? Que cada enzima ela possui uma condição específica para fazer o seu trabalho. A enzima, ela atua melhor sob condições ótimas. Como assim? Olha só, gurizada. Se tu for fazer o Enem, numa sala com uma cadeira estofada, com ar-condicionado adequado, com todo o silêncio do mundo, com o tempo que tu precisasse para fazer o Enem, tu não ia ir bem. Para e pensa, tu não passou o ano inteiro estudando, tu não ia ir bem? Ia, não é verdade? Então a enzima, quando ela tá nas condições ótimas, ou seja, quando tudo tá no jeitinho que ela gosta, do jeitinho que ela quer, ela trabalha muito melhor. Ela tem um resultado muito melhor. Então, por exemplo, cada enzima vai ter um pH ótimo. Então, ó, o pH é uma condição para que a enzima trabalhe bem. Se ela estiver num pH ruim, ela não vai trabalhar bem. Cada enzima ela vai ter uma temperatura correta. Se a temperatura estiver errada, ela não vai trabalhar bem. Vamos ficar nesses dois exemplos, tá? Teria mais, vamos ficar nesses dois exemplos nesse momento. Vamos pegar, na verdade, o pH. Vamos focar aqui. Eu apresentei para ti um gráfico que mostra a escala de pH, tá? Que está indo aqui de 0 a 12 no caso, mas vocês sabem que vai até 14. E mostra a velocidade da reação. Como é que a velocidade da reação está variando conforme o pH do ambiente, né? Da solução. Então, o que a gente vê aqui? O que a gente observa? Ó, observa comigo. Eu tenho uma enzima chamada de pepsina aqui. Essa tal de pepsina, ela tem o ápice do seu gráfico no pH próximo a 3, ó. Entre 2 e 3 é o pH em que a pepsina melhor funciona. Como é que eu sei isso?
porque é o ponto em que a pepsina tem a maior velocidade de reação aqui dentro desse contexto. Agora, se eu olhar a pitialina, eu tô vendo que a pitialina, ela funciona num pH, o ápice dela é num pH próximo a 7, olha só. Um pH próximo a 7 é onde está o ótimo dela, né? Onde ela tem a sua maior velocidade, ou seja, onde ela mais está fazendo corre, mais está produzindo. Já a tripsina, se eu analisar ela aqui, eu vou observar que a tripsina tem o seu ótimo num pH entre 9 e 10. Então, ó, aqui é o ótimo da tripsina, onde ela tem o seu maior rolê, a sua maior atuação. O que a gente observa? Esse pH aqui é um pH ácido. Esse pH aqui é um pH neutro. Esse pH aqui é um pH alcalino. Se eu pegar a pitialina, se eu pegar essa enzima aqui e colocar num pH ácido, o que acontece? A atividade dela baixa e até que ela não funcione. Então, quanto mais ácido pegar, menos ela funciona. Então, se eu mudar a condição dela, ela para de funcionar, a velocidade de reação vai diminuir e eu não vou ter os produtos que eu quero. Então, quando a gente altera o pH de uma enzima, ela vai alterar, então, o seu rolê todo aqui. Isso pode fazer com que ela venha a desnaturar. Por exemplo, vamos pensar a proteína albumina. A albumina é uma proteína presente no ovo. Quando a gente coloca o ovo para cozinhar, a gente aquece esse ovo, ok? E essa proteína que tem esse jeitão, esse formato, ela perde a sua forma. Então aqui eu tenho uma estrutura mais complexa da minha enzima. Ela está com uma forma muito própria, muito específica. E é a forma que determina a função das proteínas. Se a proteína perde sua forma, ela sai da sua forma complexa e ela vai para sua forma simples, ela perde sua função. Então existe uma relação muito íntima nas proteínas entre forma e função. Essa relação é bem direta, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado aqui. Quando a proteína perde sua forma, ela acaba perdendo a sua função, ok? Belezinha? Tranquilo? Isso pode ser porque eu aumentei a temperatura, pode ser porque eu mudei o pH dela e só adicionei um solvente nela, enfim, tem várias possibilidades. Tranquilo? Para fechar o nosso primeiro Pomodoro, vamos falar, né, sobre as vitaminas, que é algo que pode aparecer no Enem para ti também, gurizada. Bom, neste primeiro momento, o que nós precisamos lembrar sobre as vitaminas, tá? Elas possuem uma função, que é uma função reguladora, gurizada. O que eu quero dizer com isso? As nossas vitaminas, elas não oferecem energia. A vitamina não te dá calorias, tá ligado? A vitamina que tu ingere no alimento, ela não contém calorias para te fazer, sei lá, engordar. A vitamina, ela tá muito mais regulando as funções do nosso organismo. Por isso, assim como os sais minerais, nós precisamos delas em pequenas quantidades, porque a função dela é reguladora, é fazer uma reação química acontecer, é ativar uma molécula, enfim. Então, olha só, o que a gente precisa lembrar sobre as vitaminas também, tá? Além de elas terem essa função reguladora, elas podem ser classificadas em dois grupos, que é o grupo das vitaminas chamadas de hidrossolúveis e o grupo das vitaminas chamadas de lipossolúveis. Qual é a diferença solúveis? Qual é a diferença delas? As hidrossolúveis, elas são solúveis em água. Elas se dissolvem na água. E aqui nós temos dois grupos, tá? As do complexo B e a vitamina C. Então, essas são as chamadas vitaminas hidrossolúveis, que vão se dissolver na água. Essas aqui a gente precisa um pouco mais, justamente porque elas saem na urina, né? A gente perde no xixi. As vitaminas lipossolúveis são aquelas que vão se dissolver, não é digerir, vão se dissolver nos lipídios, na gordura, ok? Essas aqui são as vitaminas a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Todas as demais, ok?
Essas aqui, elas ficam armazenadas no nosso corpo, dissolvidas na gordura. Tanto que se alguém come muita moranga, por exemplo, cenoura, né, rica em vitamina A, essa vitamina, o carotenoide, né, que está naquele alimento, fica na palma da tua mão fica laranja, fica amarela, justamente porque tu está acumulando esse carotenoide, o caroteno, que vai dar origem à vitamina A, no teu corpo, porque ele se acumula na gordura, não é fácil eliminar dessa maneira, certo? Separei para vocês aqui alguns exemplos de vitaminas que vale a pena de prestar atenção. Vitamina A, tá? Por que ela é bastante importante? Porque ela está relacionada principalmente com a visão. Então a vitamina A ela vai ser importante para formar os pigmentos do nosso corpo. E ela tem uma relação direta com os carotenoides. São um dos tipos de pigmento que a gente encontra nas plantas, como a cenoura, como, sei lá, pimentão, como moranga, abóbora, né? Porque esses carotenoides vão fazer com que a nossa visão ela fique melhor, porque eles regulam a córnea. Uma pessoa com ausência de vitamina A pode sofrer de um problema chamado de cegueira noturna. Por quê? O que é essa tal de cegueira noturna, tá? É quando nós não conseguimos enxergar bem no escuro, porque a nossa córnea não se adapta a essa condição, ok? Belezinha? Vamos adiante. A vitamina B9, ela é conhecida popularmente como ácido fólico. O ácido fólico é uma das vitaminas mais importantes do complexo B, porque muitas das funções do nosso organismo estão relacionadas com ele, tá? Por exemplo, a gravidez, na gravidez vai ser muito importante, tá? Por quê? O ácido fólico está relacionado com a formação do nosso DNA, por exemplo. A gente precisa dele para formar o nosso DNA, porque ele vai estar envolvido na formação das nossas bases nitrogenadas, certo? Além disso, ele vai estar muito envolvido com a formação das nossas células sanguíneas. Então, lá para formar as nossas células do sangue, a gente vai necessitar do ácido fólico, tá? Onde é que está esse ácido fólico? Principalmente em vegetais como os vegetais mais folhosos, né? Tipo brócolis, por exemplo. E também em vísceras, assim, em carne, a gente também vai acabar encontrando o ácido fólico. Se uma pessoa é deficiente em ácido fólico, ela pode ter problema de amamentação, se for uma mulher. A falta de ácido fólico também pode desenvolver uma anemia, que vai afetar a divisão celular. Por isso que o ácido fólico ele é tão importante na gestação. A ausência dessa vitamina pode afetar a divisão celular lá do bebê. Então o bebê pode nascer com vários problemas de saúde por conta da falta de ácido fólico. Por isso que antes de engravidar, muitas mulheres, em geral, se recomenda que as mulheres façam uma complementação de ácido fólico. Ele é encontrado também na farinha de trigo, né? Por lei, geralmente ela é enriquecida com ácido fólico para a gente comer pão e ter acesso a essa vitamina aqui. Vitamina B12, né? Ela está muito relacionada principalmente com produtos de origem animal, né? Então, essa vitamina aqui, geralmente, é a que a galera que é vegana, né? Apresenta um pouco mais de dificuldade de assimilar, porque a maior parte da origem dela é de origem animal. Então, a gente tem uma dificuldade de conseguir encontrar se não comer carne ou produtos de origem animal. E também pode ser necessária uma complementação, né? Tomar uma injeção de vitamina B12. A falta de vitamina B12 está relacionada com anemia, porque ela é necessária para a gente formar a nossa hemoglobina, que vai ajudar a transportar o oxigênio no nosso sangue. Vitamina C, vitamina muito importante, né? Essa aqui está muito relacionada com o que, jovens? Com o combate aos radicais livres. Nós temos radicais, né, que são originados do metabolismo do oxigênio no nosso corpinho. E eles ficam soltos, causando danos nas nossas estruturas, porque ele é um radical que pode se ligar num lugar que não é para ligar, destruir uma molécula, danificar o DNA, enfim. Então a vitamina C ela atua como um antioxidante, evitando que esses radicais livres causem estrago. Além disso, ela vai ser importante, por exemplo,
para que a gente tenha um bom desenvolvimento da nossa imunidade, do sistema nervoso e etc. E por fim, mas não menos importante, nós temos a vitamina D. A vitamina D está muito relacionada com o metabolismo do cálcio. Então, a carência de vitamina D ela pode levar, por exemplo, né, ao raquitismo, que é o mau desenvolvimento da estrutura óssea do organismo quando criança, ou então a falta durante a vida adulta pode acabar levando à osteoporose. Ok? Belezinha? A vitamina D, ela tem uma relação muito forte com o sol, né? A luz solar, ela vai ser muito influenciadora da nossa vitamina D, uma vez que, para que as moléculas, né, sejam ativas, para que a forma ativa dessa vitamina circule pelo nosso corpo, a gente precisa do sol para fazer essa conversão aqui. Por isso, se expor ao sol pelo menos 15 minutos por dia é bastante importante para que a gente não fique deficiente de vitamina D, já que ela vai controlar também muito da nossa imunidade. Beleza, galerinha? Foi isso nesse Pomodoro, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Nos vemos nos próximos, hein? Vem que vai ter experiência! Vai ter experiência. Tchau, tchau. Beijos.